Opa, vamos lá, senhores, bom dia. Hoje é outro dia, gravamos ontem no período da noite. Aí estamos aí por volta de 6 horas da manhã, 6h30, 6 e um pouquinho. Tá, vamos retomar a nossa gravação, tá? Dessa vez com o nosso motor em linha, motor compressor funcionando. As 3 fases chegando no motor compressor, motor ventilador simulando o acionamento da unidade condensadora da nossa câmara frigorífica, ok, senhores? A gente viu todo o processo de acionamento. Comandos elétricos nada mais é do que o acionamento, tá? O acionamento da minha carga, tá? Por meio da minha proteção e o meu dispositivo de manobra, ok? Dispositivo de proteção, dispositivo de manobra, ok, senhores? Vamos estar retomando, tá? Retomando nossas atividades, ok? Vamos estar retomando nossas atividades no que diz respeito a comandos elétricos de câmara frigorífica, ok? Retomando as atividades. Vamos estar desligando aqui nosso micromotor em funcionamento, ok, senhores? Refrigeração funcionando, tá? Ó, sucção, uma maneira simples de você testar teu compressor, saber se ele tá comprimindo. Liga ele, tá? E ó, tá succionando aqui a sucção e aqui a descarga. Por isso que aqui eu não abri completamente, tá? Senão vai ficar jogando o óleo para fora. Aqui embaixo é o cárter. Aqui, ó. Aqui por onde a gente adiciona óleo, ok? Adiciona o óleo ou liga ele ao nosso separador de óleo. Tem a vídeo aula mais à frente, tá? Dizendo como é que a gente faz a conexão do separador de óleo do nosso motor compressor. Deixa eu estar desligando aqui a nossa unidade condensadora, tá? Que diz muito respeito ao nosso compressor e nosso motor ventilador, ok? A gente viu ele em funcionamento. A maneira simples de você testar o teu motor compressor é desconectar esse cara, isola ou desconecta aqui. Eu acho até mais prudente desconectar aqui, porque você não precisa isolar nada. Você retirou esse cara daqui, porque aqui é a entrada de energia e a saída de energia para quem? Para o motor compressor e para o motor ventilador, ok, senhores? E aqui é o ponto de aterramento, aqui você aterra a carcaça desse cara, tá? Aí puxa o aterramento daqui, ó. Aterramento ele chega aqui, ó. Vem pra borneira, da borneira você puxa pra cá. Eu não tive tempo de fazer essa conexão. Tá chegando as 3 fases, não tem problema de você inverter as fases aqui, porque se trata de um compressor alternativo, tá? Ou um compressor recíproco, é a mesma coisa. Portanto, ele só tem um sentido de rotação, ao contrário do compressor scroll. Se você inverter uma fase, ele vai girar no sentido contrário e não vai comprimir o gás. Esse camarada aqui só gira em um sentido. Portanto, não tem problema você inverter a fase. Isso é só um adendo, uma informação. Ok, senhores? Então a gente vai estar retomando aí, ó. Retomando a nossa videoaula que diz respeito a câmaras frigoríficas, comandos elétricos de câmaras frigoríficas, ok? A gente ontem falou sobre o acionamento, né, da câmara frigorífica, tá? Nossa iluminação, nosso degelo, tá? Nossa refrigeração. Comandos elétricos é isso, senhores. É o comando que eu dou para acionar minha carga. Comandos elétricos é o comando, eu dou um comando, tá? Eu ligo um botão ou ligo ele por meio de um controlador de temperatura, tá? Eu posso partir com ele manualmente ou automaticamente, ok? Manualmente ou automaticamente. Nesse caso aqui, quem faz a automação, podemos assim dizer, é o controlador. Você ligou ele, acabou. Ele faz todo o restante do trabalho, tá? Ele vai controlar a temperatura em razão do set point. Vamos ver o set point. A gente programou o set point de 15, correto? Set point de 15, ó, 15 graus positivo, ok? Então se a gente botar o nosso sensor de temperatura, tá aqui nossa sonda de 10K, tá?
A gente falou sobre sonda, tá? Sonda de degelo. E a nossa sonda, tá? Sensor de ambiente. Essa daqui vai pegar a temperatura no ambiente. Então, se eu tenho uns 15 graus aqui, eu desligo minha câmera. Ok? Porque é o set point que a gente programou. Aperta aqui, ó. Apareceu a SP, vai aparecer o set point. Aí você pode subir e descer essa temperatura, sem precisar entrar no código de acesso, que é o 123. Aí você consegue alterar essa temperatura aqui muito facilmente, ó. Para cima, para baixo, ok? Aí pressiona 7 para poder confirmar, ok? Muito simples, senhores. Não é como inventar, criar o foguete, tá? Você só vai replicar aquilo que você pegou no diagrama. Você vai tirar do papel, tá? E trazer para o aspecto físico da coisa, tá? E montar o seu circuito. Eu sugiro que você monte o seu circuito, nem que seja de forma bem... Nem que seja não, que seja de uma forma bem artesanal mesmo, tá? Um contator não precisa estar dentro de uma caixa. Pega uma madeira, tá? Pega uma madeira. Eu vou ilustrar aqui, ó. Porque lá na frente a gente faz isso. A gente monta o circuito numa madeira, numa tábua com trilho DIN, tá? Um trilho DIN. Acomoda nosso contator lá, tá? Nosso disjuntor tripolar e faz o acionamento de uma carga, ok? Ou pelo menos o acionamento do comando, tá? A carga já é uma outra história. Aí você entra com o circuito de força. Existe o circuito de força e o circuito de comandos. A gente vai estar discutindo aqui, ó, o circuito de comandos, tá? E a posterior, o circuito de força. E quem é a força? É a força que eu preciso para tirar esse camarada aqui da inércia, a minha carga, tá? É a força que faz retirar o compressor, que faz funcionar o meu motor compressor. Voltando, comandos elétricos nada mais é que o acionamento, é o comando que eu dou, tá? Para os meus dispositivos de manobra, de proteção e manobra, para acionar uma carga, tá? Então sugiro fortemente, vai testar o comando, retira a carga fora. Retira esse cara aqui, ó, retira o compressor e o motor ventilador e testa o comando. Ok, senhores? Então, esse é o nosso circuito que a gente tem de comandos, nossa iluminação, nosso degelo. Vamos forçar um degelo? Tá, vamos desligar nossa iluminação, vamos forçar um degelo. Aí ele vai retirar a refrigeração, ó. Vai desligar esses dois LEDs aqui de cima, tá? E vai ligar o LED de respeito, ó. Aí, apagou o verde, acendeu o vermelho, tá? Parada para degelo. E ó, acendeu a minha luminária vermelha, minha lâmpada vermelha, tá? Que tá simulando a nossa resistência elétrica de degelo. Que vai aonde? Vai na serpentina, tá? Vai na serpentina do meu evaporador, ok? Vai na serpentina do meu evaporador. Porque no período de 4 horas, durante o período de 4 horas que o meu compressor estiver funcionando, existe a possibilidade de formação de gelo, cristais de gelo na serpentina do evaporador. Aí ele para durante o período de 25 ou 30 minutos, tá? Aí sai o meu motor compressor e entra quem? Entra a minha resistência elétrica, tá? É bem parecida com essa, mas bem maior, ok? De tal forma que cobre toda a área da serpentina, tá? Aí tem a resistência de bandeja também, ok? Tem uma resistência de bandeja, além da resistência de dreno. Tem uma tubulação de dreno que pega aqui, ó, toda a água derretida durante o processo de degelo vai descer pela bandeja. Aí tem um orifício aqui de dreno, você conecta a sua tubulação hidráulica, ok? De preferência que já sai da bandeja já para fora da câmara fria, tá? Aí você vai fazer o quê? Vai fazer a instalação da sua resistência de dreno, de tal forma que não permita que a água, tá, se congele na tubulação. Eu já fiz isso, tá, senhores? E por muitas vezes, tá? Cheguei lá na câmara fria do cliente, jogando muito gelo que se formou, tá? Na câmara frigorífica por conta disso, tá? Porque a tubulação de dreno estava congelada. Ok, senhores? São muito bate-papo que a gente vai ter aí pela frente, tá? São muitas videoaulas, a maioria delas no campo. Não dá para falar
tudo no campo, por isso a gente montou um laboratório, tá? Laboratório de tal forma que a gente consiga trocar uma ideia melhor, tá? Conversar um pouco mais, aprofundar mais o conhecimento, de tal forma que se ficar alguma dúvida, você joga lá no comentário, ok? Ou entre em contato comigo por meio de WhatsApp, tem o meu número disponível aí, fica à vontade para me ligar sempre que precisar, tiver alguma dúvida. Mas a ideia aqui é não deixar dúvidas, a gente bater um papo aprofundado acerca desse cara. Vamos voltar aqui, a gente falou aqui sobre o ciclo básico da refrigeração. Refrigeração, senhores, é pura termodinâmica, tá? Aqui ela absorve calor, aqui ela dissipa o calor. E absorve calor de quem? Do produto, tá? Absorve calor do produto no interior da câmara fria. E aqui ela dissipa o calor desse produto. Retira o calor do produto por meio do fluido refrigerante. O fluido refrigerante vai circular. Toda a região do evaporador vai ser succionado pelo compressor. O compressor manda para o condensador. No condensador, esse calor absorvido do produto é dissipado para o ambiente, tá? Esse fica no interior da câmara fria, esse fica no exterior da câmara frigorífica, ok? Refrigeração, senhores, mais uma vez, é pura termodinâmica, tá? Absolvo o calor, dissipo o calor. Absolvo o calor, eu dissipo o meu calor, ok? Aí a gente faz isso por meio do comando, tá? Eu aciono esse cara de forma automática. Eu ligo a minha câmara fria, esse camarada que faz todo o restante do trabalho, ok? Aí ele vai controlar a temperatura. Opa, vamos imaginar que você queira menos 10 graus ou menos 18. A maioria dos produtos, da maioria das câmaras frias, trabalha com esse nível de temperatura. Câmara de congelados, tá? Existe câmaras, balcões frigoríficos que é da ordem de 5 graus, 8 graus, ok? 2 graus, ok? Temperatura positiva, o controlador de temperatura é outro, tá? Podendo se trabalhar com o mesmo, ok? Você só vai mudar o set point aqui. E quem faz o comando, tá? Quem dá o comando é esse cara aqui, ó, o controlador de temperatura. Liga a refrigeração. Aí ele liga a solenoide, ele não liga o meu compressor diretamente, tá? Ele aciona a minha refrigeração indiretamente por meio da solenoide. A solenoide libera a passagem de gás. Esse cara percebe a pressão de gás no sistema e manda ligar o meu contator. Repetindo, esse camarada dá o comando. Comandos elétricos, senhores, de câmara frigorífica. Se eu tiver rápido demais, por favor, vamos voltar. Comandos elétricos. O que é o comandos elétricos? Comandos elétricos é quando eu dou um comando para acionar uma carga, tá? Eu dou o comando e você aciona a minha carga. E quem é a minha carga? A principal carga que eu tenho na minha câmara frigorífica é o compressor. Sem um compressor, não existe refrigeração, tá? Assim como sem o evaporador, o condensador, tá? Minha válvula de expansão, ok? Comandos elétricos, eu dou o comando para quem? Eu dou o comando para minha refrigeração acontecer. E ele não liga meu compressor diretamente, ele liga quem? Ó, liga a refrigeração, eu tô com temperatura alta no interior da câmara, tá? Eu não ligo a minha refrigeração, ó, isso é vocabulário, eu não ligo minha refrigeração diretamente com o sistema pump down. Você pode fazer o acionamento, tá, direto para o compressor. Existe câmara frigorífica que trabalha dessa forma, ok? Ela não conta com válvula solenoide, tá? Não conta com válvula solenoide, tem só uma válvula de expansão termostática, tá? Nesse caso, ela não manda energia para cá, ele manda direto para um contator que vai acionar o compressor. Vai mandar direto para essa caixinha aqui, ó, tá? Vai vir um fio, em vez de o fio ficar ligado à solenoide, vai ligar o contator aqui dentro dessa caixa. Esse contator vai acionar o compressor e o motor ventilador, a refrigeração acontece. Esse é o sistema que não conta com pump down, sistema de refrigeração geralmente para câmaras de resfriado.